né? Só um minutinho. Deixa eu só organizar aqui meu equipamento para me abrir aqui. Quantos amam a palavra de Deus? Eu amo a palavra de Deus também. Leitura da Bíblia, para mim, é muito preciosa. E nós estamos num final de semana muito importante. Celebramos a Páscoa na sexta-feira. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Tivemos aqui uma manhã gloriosa na sexta-feira santa, no feriado, né? E Ele é o nosso Cordeiro Pascual que morreu no nosso lugar. Mas Ele ressuscitou no domingo de madrugada. Então hoje é o domingo da ressurreição. Ele morreu por nós para nos salvar dos nossos pecados, para nos perdoar dos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para que nós possamos andar em novidade de vida. Quero ouvir um glória a Deus seu, querido. Você é chamado para viver novidade de vida em Cristo Jesus. Sabe, a palavra do Senhor diz lá em João capítulo 4, versículo 23, que Deus nos chamou para sermos adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quantos querem adorar a Deus em espírito e em verdade? Querido, esse é um desafio de todo dia, de toda semana, de todos os meses e de todos os anos, que todo cristão que recebeu Jesus tem diante de si. Viver uma vida que adore a Deus em espírito e em verdade. O que é isso? O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É você viver a perfeita vontade de Deus para você. Sabe, Deus criou você para um propósito. Deus criou você, querido, querida, meu irmão, minha irmã. Deus criou você para que você seja neste mundo a imagem e a semelhança dEle, né? E nós precisamos então entender como nós podemos viver a perfeita vontade de Deus, como nós podemos cumprir o propósito de Deus. O Salmo 139 diz que quando Deus nos criava, quando a gente estava ainda sendo gerado no ventre da nossa mãe, Deus nos via e diz que Ele já determinou todos os nossos dias e escreveu no livro dele para que todos os nossos dias nesta vida sejam dias de bênção, sejam dias que possam glorificar o nome do nosso Criador. E eu quero trazer uma palavra para você nessa noite, que tem tudo a ver com isso, uma vida espiritual plena. Uma vida espiritual onde você vive o melhor de Deus. Uma vida espiritual onde você frutifica para Deus. Abre comigo a sua Bíblia no livro do profeta Joel, no capítulo 1. Vamos ler o verso 3 e o verso 4. Joel, capítulo 1, leia comigo o verso 3 e 4. Também quero pedir que coloque aqui no nosso telão. Diz assim: narrai isto a vossos filhos. Ali está dizendo, contem aos seus filhos o que aconteceu. E eles aos seus netos. E os seus netos à geração seguinte. Então Deus está falando aqui nesse texto, através do profeta Joel, para que aquela geração do povo de Israel contasse aos seus filhos e estes aos seus netos, e assim cada geração fosse contando sobre um devido acontecimento para as demais gerações. Verso 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Na minha versão, os gafanhotos são, primeiro, o cortador, depois o migrador, depois o devorador, e depois o destruidor. Eu quero trazer para você nessa noite essa palavra de Deus que tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Você vai entender o que são os gafanhotos, como eles agem na nossa vida, porque Deus permitiu que os gafanhotos agissem na nação de Israel naquele tempo do profeta Joel, e por que Deus pode permitir a ação de gafanhotos na nossa vida, né? Joel foi um profeta muito importante. Quando Joel ainda era talvez uma criança, um menino, é provável que ele tenha tido conhecimento das palavras proféticas e
foi até, quem sabe ele já era uma criança, mas já estava no ministério profético, o profeta Elias, o profeta Eliseu, né? E Joel é um nome que tem um significado lindo. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus, né? Então, dizem que ele profetizou cerca de 830 anos antes de Jesus, no tempo do rei Joás. E ele foi chamado também o profeta do avivamento. Joel trouxe uma palavra de avivamento ao povo de Israel, né? Ele compreendeu que o arrependimento sincero é a base da verdadeira espiritualidade. E era para que isso acontecesse com o povo de Deus, o povo de Israel, que era o povo dele, que ele se esforçava para ser um bom profeta, que levasse a mensagem de Deus para o povo daquela geração. Então, queridos, o conteúdo básico do livro de Joel é o apelo ao arrependimento. Ele apelou para o povo de Israel daquela geração que se arrependesse das suas falhas e dos seus pecados. Bom, quando o profeta Joel profetizou, quando ele aparece em cena, profetizando para o povo de Israel, a situação era uma situação muito difícil que aquele povo estava vivendo. Era uma situação econômica caótica, desesperadora, em razão de um ataque de gafanhotos sem igual na história do povo de Israel. E aí Joel parte deste fato para alertar o povo de Deus à prática da santificação, do quebrantamento, do arrependimento e de uma maior submissão a Deus. Eu quero falar com você hoje de uma vida espiritual plena. Quero falar com você hoje de algo muito importante na vida espiritual do cristão. Então vamos lá, profeta Joel, capítulo 1, verso 14. Leia comigo, é outro versículo que eu quero que você veja. Nós vamos ler alguns versículos de Joel e de alguns outros livros da Bíblia também. Joel 1,14 diz assim: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então Joel aqui está trazendo um desafio para o povo de Israel, que eles estabelecessem um tempo de jejum, um tempo de lamentação diante de Deus, um tempo de arrependimento, um tempo de quebrantamento, um tempo de quebrantamento. E queridos, todos nós passamos por momentos na nossa vida que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos chorar diante de Deus, que nós precisamos reconhecer as nossas falhas, que nós precisamos consertar com Deus algo na nossa vida que não está bem, que não está de acordo com a palavra de Deus. Quando Deus nos chama para sermos adoradores que o adorem em espírito e em verdade, o que isso significa? Qual é o significado de adorar a Deus em espírito e em verdade? É colocar a nossa vida debaixo dos princípios, é viver a nossa vida de acordo com os valores bíblicos, com os valores de Deus, com os mandamentos que o Senhor deixou escrito na sua palavra para nós. E o profeta então ele chama a nação de Israel naquela geração para que se voltasse para Deus, com jejum, com clamor, com quebrantamento. Por quê? Por que eles foram alvos daqueles ataques? Por que eles estavam vivendo uma situação econômica difícil? Por que havia uma quebradeira geral? Por que aconteceu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Por que Deus permitiu aquele ataque devastador daqueles gafanhotos? Porque aquele povo, eles foi se desviando dos caminhos, dos propósitos, dos valores, dos princípios, dos mandamentos do Senhor. E toda vez que alguém, que uma família vai se afastando dos princípios de Deus, vai deixando a sua vida espiritual cair no esfriamento, sabe o que vai acontecer, queridos? Nós vamos nos tornar vulneráveis ao ataque do inimigo na nossa vida. Você vai entender daqui a pouco o que são os gafanhotos. Esse profeta profetizou sobre o dia do Senhor,
No capítulo 2, versículo 1, eu quero que você veja também, quero que projete ali para mim, ele fala sobre o dia do Senhor. Joel 2:1, ele fala assim, olha, quer ver? Vamos lá. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Pode pôr o 2 também, verso 2. É dia de trevas e de escuridão, é dia de nuvens e negridão, assim como a luz da aurora. O dia do Senhor, queridos, seria um dia no futuro, que ainda não aconteceu, até hoje não aconteceu. É o dia em que todos os habitantes do planeta, vivos e mortos, hão de comparecer diante do tribunal de Deus, para prestar contas de suas vidas aqui na terra. Do que fizeram das suas vidas. Olha, Deus não nos deixou sem instrução. Deus deixou a Bíblia escrita, Deus gastou anos inspirando homens e mulheres para escrever a Bíblia, para deixar esse livro como um manual de vida para nós. Mas muitas vezes, nós não lemos a Bíblia, ou lemos e não fazemos caso daquilo que Deus está nos ensinando, não procuramos viver o que a Bíblia ensina, praticar os ensinamentos de Deus, é adorar a Deus em espírito e em verdade. Demonstra temor a Deus, demonstra que nós queremos agradar a Deus. Querido, quando você se importa de ler a Bíblia para saber o que Deus quer de você, e quando você se esforça para viver o que Deus está falando lá na Bíblia, você está demonstrando para Deus que você o ama, que você o honra, que você quer honrá-lo como seu Criador, que você quer viver a perfeita vontade dEle, que você quer ser um pequeno Cristo neste mundo. Quantos entendem isso, digam glória a Deus. Então, nesses 2 versículos que eu li, o 1 e o 2 de Joel 2, ele está falando de um tempo futuro, ele está falando, se você continuar lendo, eu vou deixar para tarefa de casa para você ler todo o capítulo 2, aliás, ler todo o livro de Joel, que é apenas 3 capítulos, é pequenininho, e você vai ler, para você ver que ele está falando de um ataque militar que iria acontecer sobre a nação de Israel num futuro próximo, e aconteceu quando o povo da Babilônia, o exército de Nabucodonosor, atacou Jerusalém, atacou a nação de Israel, e levou cativo muitos israelitas lá para a Babilônia, e lá eles ficaram 70 anos no cativeiro da Babilônia. Agora, veja bem, dentre as mais de 80 variedades de gafanhotos que existem, Joel, ele está falando aqui de 4 tipos: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Está no versículo 4 que já foi lido. E ele está dizendo que esses gafanhotos atacaram tão fortemente que devastaram a terra de Israel. O povo ficou muito triste e abatido, o campo secou e não produzia mais. As lições da devastação de Israel, a notícia daquela calamidade, o profeta disse que eles deveriam passar para as gerações mais novas, como uma lição a ser aprendida pelos mais novos. Olha, se vocês não fizerem caso de Deus, vocês correm risco de Deus permitir pragas virem sobre vocês. Então nós vamos ensinar aos nossos filhos, a Bíblia diz no Provérbio 22, versículo 6, ensina o seu filho no caminho que deve andar, e ainda quando for grande, o que, igreja? Você sabe? Não o que? Não se desviará dele. Então ele está falando aqui muita coisa, no capítulo 1 ainda, que eu quero deixar para você ler em casa, mas ele está falando aqui que até os bêbados lamentaram no versículo 5, porque não tinha mais o fruto da uva, não tinha mais jeito de fazer vinho, não tinha mais bebida alcoólica para eles. Até os bêbados, os ébrios, né, estavam chorando. A figueira também foi arrancada até as cascas, né? Aqueles animais, aqueles gafanhotos vieram e destruíram tudo. Por causa dessa situação, até os jovens, versículo 8, está dizendo que as virgens estavam lamentando pela ausência de maridos, né? O cereal se perdeu, os lavradores ficaram envergonhados, desorientados, né? No versículo 10 e no verso 11, diz assim: o campo está assolado, a terra de luto,
porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque pereceu a messe no campo. Uau! Querido, foi algo muito forte que aconteceu nesse tempo. Foi um ataque terrível dos gafanhotos nas terras de Israel. E Deus estava, através daquele ataque, que Ele permitiu que acontecesse, porque a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Deus estava trazendo juízo à nação de Israel naquele momento. Se você estuda a Bíblia, você vai encontrar vários momentos que Deus permite juízo. Deus permitiu juízo sobre o povo lá em Gênesis capítulo 6, quando veio o dilúvio. Deus permitiu o juízo quando caiu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, duas cidades tremendamente pecadoras. Querido, Deus, quando Ele tem que agir, Ele age. Deus é um justo juiz, mas Deus não deixa impune os nossos erros. Todos os nossos erros trarão consequência para a nossa vida. E o juízo veio através de gafanhotos. Gafanhoto é pequenininho assim, querido, mas eles vieram em multidão, inumerável, incontável. Olha o que diz o autor de Provérbios, no capítulo 30 de Provérbios, no versículo 27. Veja comigo, Provérbios 30, 27. Coloca para nós aí no telão. Provérbios 30, 27. O que diz esse versículo? Muito importante a gente vê-lo. Os gafanhotos que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. Na minha versão diz que eles marcham todos em bandos. Os gafanhotos não andam sozinhos, eles andam em bandos. E quando eles vêm, eles destroem tudo. Mas aí você pergunta, bispo, quem são os gafanhotos? Quem são os gafanhotos? Eu vou te mostrar em Apocalipse 9, Apocalipse capítulo 9, verso 1 e 3, a própria Bíblia está dizendo aqui quem são os gafanhotos. Diz assim no verso 1, o quinto anjo tocou a sua trombeta, e ele viu uma estrela que havia caído do céu. Presta atenção, a estrela caiu do céu, sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Verso 2. Quando ela abriu o abismo, subiu dele, do abismo, uma fumaça como de uma gigantesca fornalha. E o sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Verso 3. Da fumaça saíram gafanhotos, que vieram sobre a terra, e lhes foi dado o poder como o dos escorpiões da terra. O que os escorpiões têm, queridos? Veneno. Veneno que pode matar. Pode matar, ou pode causar um prejuízo muito forte na vida de um ser humano. O que representa o gafanhoto? Aqui está falando de uma nuvem de gafanhotos que saiu do abismo. Representa, querido, demônios destruidores, seres espirituais da maldade. Ele está falando aqui nesse texto de Apocalipse de um número grande de espíritos malignos que saíram do abismo para destruir vidas que não estão em submissão à palavra de Deus, que não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus, que não estão vivendo a obediência à palavra de Deus. Quando o cristão prefere viver a sua vida na desobediência a Deus, ou por falta de entendimento do Evangelho, ele não vive os princípios de Deus, ele fica vulnerável ao inimigo, a esses males que trazem muitas vezes miséria, que trazem dívidas, que tira a paz das pessoas, da família de uma pessoa, que coloca doenças, que provocam acidentes, enfim, todo o poder concedido aos demônios da maldade, que são comandados pelo príncipe do mal, que é Satanás, se você preferir, o diabo, que é a mesma pessoa. Satanás e diabo é a mesma pessoa. Agora,
Deus permite isso quando tem o quê? Desobediência, desalinhamento com os princípios da palavra dele. Mas o que Deus tem para nós, o que Deus tem para você, querido, para o seu povo, é bênçãos. Deus quer que você viva uma vida abençoada. Foi por isso que Jesus veio a este mundo. Jesus veio para nos comprar de volta para Deus. Por isso que eu estou dizendo que esse tempo da Páscoa, da ressurreição de Jesus, é um tempo para que nós possamos refletir. Sabe por quê, querido? O que é Páscoa? Páscoa é libertação, mudança de mentalidade. Páscoa é transformação de vida. Páscoa é mudança. A Páscoa foi instituída, a primeira Páscoa foi realizada quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito. Naquela noite, o anjo da morte veio e matou todos os filhos primogênitos das famílias egípcias, inclusive o animal primogênito que havia nas casas dos egípcios. Mas na casa do povo de Israel, porque tinha o sangue de um animalzinho, de um cordeirinho passado nas vergas e nas ombreiras da porta, o destruidor passou por cima, porque tinha proteção de Deus naquela casa. Aquela casa tinha aliança com Deus, e naquela noite Deus ordenou que se matasse um cordeiro para cada família, e que eles comessem com pressa, comessem junto com ervas amargas, e com pão sem fermento, que significa, o fermento ele adultera a massa, o pão sem fermento significa uma vida sem pecado. Naquela noite Deus os tirou do Egito, e a Bíblia diz, em Êxodo capítulo 11, versículo 1, versículo 2, que eles não saíram de mãos vazias, eles ficaram 430 anos naquela terra, eles foram escravizados, e quando eles saíram, eles pediram aos egípcios, e os egípcios deram para eles objetos de ouro e prata, e eles saíram dali, queridos, recompensados pelos anos todos que eles foram roubados por aquele povo. Agora, Deus colocou aquele dinheiro, aquele ouro, aquela prata na mão deles. E o que era para fazer com aquele dinheiro? Lá no meio do deserto, Deus mandou eles trazerem ofertas para construir o tabernáculo no deserto. Todo o dinheiro que vem na nossa mão, querido, nós precisamos saber para que Deus nos abençoa. É para o nosso bem, é para as nossas coisas pessoais, mas nós temos que entender que também parte do nosso recurso, Deus declarou na palavra dele que é para ser usado no reino dele, na obra dele aqui na terra. E olha que aquele povo do deserto teve um momento quando Moisés, o líder deles, estava lá no Monte Sinai recebendo as tábuas dos mandamentos, dos 10 mandamentos, que aquele povo, eles acharam, ficaram impacientes e acharam que Moisés estava demorando demais. Alguns disseram até que Deus tinha matado Moisés lá em cima, e chegaram no sacerdote Arão, e pressionaram Arão, porque eles tinham que fazer uma imagem de fundição para eles adorarem, e com os recursos que eles tinham, tirado lá dos egípcios, que pagaram pelos anos de escravidão, que Deus mandou os egípcios fazer isso, e o povo egípcio queria que eles fossem embora, de qualquer jeito, porque não estava aguentando mais as pragas, a nação egípcia estava devastada, que eles trouxeram para Arão objetos de ouro e de prata, e Arão fez um bezerro de ouro. Você pode usar o seu dinheiro para ser bênção na tua vida, ou você pode usar o seu dinheiro que Deus te dá, que Deus abençoa o seu trabalho, que Deus abençoa o seu negócio, a sua empresa, para algo que vai trazer maldição na tua vida. Isso é sério, querido. Deus quer nos abençoar, mas a bênção de Deus está condicionada à nossa aliança com Deus, à nossa disposição de obedecer os princípios de Deus. Tem um salmo maravilhoso, eu amo ele de paixão, Salmo 37, versículo 4. Diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus vai satisfazer os desejos do coração de quem, meus irmãos? Daqueles que agradam ao... Como é que você agrada ao Senhor? Não é bajulando o Senhor. Não é apenas chegando diante de Deus, Deus, eu te amo, eu te adoro. E aí você sai desse momento de adoração religiosa em que você falou para Deus
e você vai viver uma vida torta, e você vai viver uma vida que você não observa os mandamentos dele, que você não faz aquilo que ele te pede para fazer na palavra dele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E sabe, muitas vezes, porque a gente não está praticando a palavra de Deus, os problemas estão vindo sobre nós, as dificuldades estão acontecendo na nossa vida, o casamento tem confusão, os filhos não estão bem, os negócios não fluem, o ministério não vai para frente, nada acontece, nada rompe na nossa vida. Por quê? Porque nós não estamos pondo em prática os valores de Deus, uma vida de oração, uma vida na presença, paixão pelas coisas de Deus, um coração adorador que adora em espírito e em verdade, ser dizimista, ser ofertante na casa de Deus. Sabe, querido, se você perdeu a paz, se você perdeu a saúde, o emprego, se você se encontra endividado, se você está passando um momento de crise emocional, né, de ansiedade, de felicidade sentimental, mas você deseja seguir os mandamentos do Senhor, saiba que Ele tem poder para restaurar você. O caminho é o que o profeta pregou: arrependimento, quebrantamento, às vezes até jejum. Você vai lutar com você mesmo, você vai lutar com a sua própria carne, mas você vai consagrar a sua vida para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se você entende o que eu estou falando, diga glória a Deus. Como que termina a mensagem do profeta Joel? Veja comigo, capítulo 2, verso 23. Joel 2, 23, veja aí comigo. Olha o que o profeta fala, em Joel 2, 23. Ó povo de Sião, ó povo da igreja, alegre-se, regozije-se no Senhor seu Deus, pois Ele dá a vocês, verso 24, chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, próximo, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Na minha versão diz aqui as chuvas temporãs e as chuvas serôdias. Sabe o que é isso? É chuva no tempo da chuva, na estação da chuva vai chover, e vai chover o suficiente, querido, para poder abençoar tudo na sua vida. E eu quero trazer isso aqui para você como chuvas de bênçãos. Eu estou falando aqui de uma vida espiritual, não estou falando de chuva natural, estou falando de chuva espiritual, bênçãos de Deus na tua vida. Vai chover chuva temporã e chuva serôdia. A estação de chuva vai cumprir o seu ciclo, desde o início até o fim. Quando não tem chuva na nossa vida, quando não tem chuva na terra, às vezes dá uma chuvinha, um chuvisquinho, depois passa 2, 3 meses sem chover, sabe o que acontece? A terra não vai produzir, a terra não vai dar conta de gerar o seu fruto, o fruto vai ficar mirrado, mesmo que o agricultor plante, se ele nascer, ele não vai crescer, ele não vai prevalecer, porque o ambiente não vai ser o ambiente adequado. A planta precisa de chuva no tempo certo, nem de mais, nem de menos, mas no tempo certo. Quando Deus está falando que vai mandar chuva na medida certa, a temporã, Ele vai fazer descer, como outrora, temporã e serôdia, Ele está falando que Ele vai abençoar você tremendamente. Próximo versículo. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Próximo. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Próximo. O gafanhoto peregrino, o devastador, o devorador e o cortador. No meu, são gafanhotos diferentes desse daí, né? Já falei para você, né? Destruidor, começa com o migrador, destruidor, o cortador. Queridos, o que Deus está falando aqui? Essa versão é um pouco diferente da minha, mas Ele está falando: restituir-vos-ei os anos consumidos pelos gafanhotos, aqueles que no primeiro capítulo vieram e assolaram a terra. Se vocês se arrependerem, se vocês clamarem, se vocês consertarem comigo, eu vou restituir o que o gafanhoto destruiu na sua vida.
Quando nós nos arrependemos dos nossos erros, o nosso Deus nos restaura, o nosso Deus nos perdoa, o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus perdoador, amém ou não? Deixa eu te mostrar aqui o que um outro profeta falou, Malaquias 3, verso 7. Malaquias também foi um profeta muito usado por Deus. E no versículo 7 do capítulo 3, olha o que ele diz. Na minha versão, eu vou ler. Coloca ali para mim, mas eu vou ler na minha. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Tornai-vos para mim. A geração de Malaquias também estava andando longe de Deus. Não estava oferecendo a Deus o perfeito sacrifício. E Deus então permitiu a maldição. Deus permitiu os gafanhotos atacarem. E aqui Deus fala através do profeta: tornem para mim, voltem seu coração para mim, se arrependam e voltem. Lá em Apocalipse, na carta da primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, capítulo 2, ele fala assim: eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Tornar para Deus é voltar ao primeiro amor. O tempo do primeiro amor na vida do cristão é aquele tempo que ele está tão apaixonado por Jesus, que ele quer vir na igreja todos os dias, ele quer orar o dia inteiro, ele só ouve música evangélica, ele não quer saber de mais nada. Mas o crente vai ficando velho, vai correndo um perigo. Sabe qual é o perigo, querido, do crente velho? Ele vai se acostumando, ele vai se tornando mais religioso e menos aquele crente que fica na presença de Deus, que gosta de orar, que gosta de louvar a Deus, que gosta de viver a palavra de Deus, que gosta de servir na casa de Deus. A vida dele vai mudando. Misericórdia. Então essa palavra é para os novinhos na fé, essa palavra é para os mais antigos na fé. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Fala para mim assim, fala comigo assim, fala assim: eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Eu quero te mostrar aqui um pouquinho do que esses gafanhotos fazem, do que eles podem fazer, do poder que eles têm. O cortador, ele mora na lavoura, ele é uma praga violenta e ele tem o poder de cortar parte do fruto. Sempre comendo uma parte do fruto, ele tem o poder de bichar e de estragar um pedaço do fruto. O agricultor nunca colhe o fruto por completo. Você já comeu uma fruta que parte dela está bichada? Alguém já comeu? Né? Você tira a parte assim e come a parte boa, né? Os agricultores têm feito de tudo para se livrarem desse prejuízo. A ação do gafanhoto cortador é para arruinar uma parte da lavoura. Ele não arruina toda a lavoura, mas uma parte. O migrador, ele é um tipo diferente. Ele já não mora na lavoura, mas ele voa em bandos de um lugar para outro lugar, e ele chega de surpresa, comendo mais um pedaço do fruto. O cortador já levou uma parte, já está bichada. Aí ele vem e come mais uma outra parte, né? Leva mais um pouco. Esse gafanhoto, migrador, ele chega na lavoura, ele faz o trabalho de destruição dele e vai embora, e ele aumenta o prejuízo do agricultor. Mas aí vem o devorador. Esse já é um tipo ainda mais violento do que os dois primeiros. Quando ele chega à lavoura, o agricultor já não pode mais vender o fruto, porque já está tudo arrebentado, ele arrebenta com tudo. Se sobrar alguma coisa, é de pouco valor. Esse gafanhoto, ele tem o poder, esse devorador, de levar o agricultor à falência. Quando ele toca, o prejuízo é certo. O que o lavrador colhe não dá nem para a sua própria subsistência. Mas ainda tem o quarto gafanhoto, é o destruidor. Queridos, o destruidor é o bando que possui maior poder de extermínio. Quando ele chega na lavoura, ele arrasa 100%. Ele tem o poder de escorpiões, que são capazes de ferir inclusive o próprio agricultor, a família dele. Esse gafanhoto não apenas age na lavoura, mas também na própria vida, na casa, destruindo tudo que pode, provocando desastres e até mortes. Olha o poder disso. Nós vimos lá em Apocalipse que são demônios que saem lá do abismo. Joel, ele descreve esse demônio destruidor, esse gafanhoto destruidor,
dizendo que ele tem dentes de leões e queixos como leoas. Isso está lá em Joel 1,6. 1,6. Dá para colocar aí para mim? Joel 1,6. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Tem um poder muito grande de destruição. Você está entendendo, querido? Eu espero que você esteja entendendo essa palavra. Então, essa ação dos gafanhotos é uma ação letal e destruidora. Mas agora eu quero que você vá comigo para Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Lucas 6, 38. Vá comigo para lá. Lucas 6, no Evangelho. 38. Aqui tem algo maravilhoso. Diz assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Um dos nomes do nosso Deus no Velho Testamento é Jeová Jiré. Sabe o que significa Jeová Jiré? Deus provedor. Quem é o nosso provedor? É o nosso Deus. Ele nos abençoa, e nesse texto aqui está dizendo que Deus nos devolve de 4 maneiras diferentes tudo aquilo que nós fazemos por Ele e pela sua obra. Enquanto Satanás destrói de 4 maneiras, com aqueles 4 tipos de gafanhotos, 4 maneiras de atacar e destruir, Deus nos abençoa com 4 maneiras. Queridos, a maneira da destruição é a espiral negativa. Quantos aqui viram a história de Jó? Jó, ele recebeu uma notícia de que as casas dos seus filhos tinham caído. Aí, ele estava ali ainda no impacto daquela notícia, chegou outra pessoa para falar que os filhos já tinham morrido. Daí a pouco, Jó estava cheio de ferida do alto da cabeça à planta do pé. Foi acontecendo uma miséria atrás da outra miséria. E a Bíblia fala, se você ler o livro de Jó no capítulo 1, que o diabo se apresenta diante de Deus e reivindica que Deus libere, permita que Deus tente Jó. E Deus permitiu. Depois que tudo tinha acontecido, a mulher de Jó chega para ele e fala: amaldiçoa a Deus e morre. E aí ele permanece firme diante de Deus, apesar de tudo aquilo que tinha acontecido com ele. A espiral negativa. Quem já viu um versículo na Bíblia que fala assim, que um abismo chama outro abismo? Quem já viu? Quem já viu? É a espiral negativa. Um problema, outro, a geladeira que quebra, o carro que bate, a bateria não sei do que, acontece outra coisa, perde o emprego, o salário perde a renda, as coisas vão acontecendo. Você acha que isso é por acaso, irmão? Isso é reflexo de algo espiritual. Querido, a vida natural é reflexo da vida espiritual. As coisas primeiro acontecem no espiritual, para depois reverberar no natural da nossa vida. Nada é por acaso nessa vida. Mas Jesus está falando aqui em Lucas 6, que Deus nos abençoa de 4 maneiras também. Primeiro, é uma boa medida. Fala comigo assim, boa medida. Depois é uma medida o quê? Recalcada. É a segunda medida que Deus nos abençoa, recalcada. Fala comigo, recalcada. Depois vem a terceira medida, sacudida. Fala assim, sacudida. E a quarta medida qual é? Transbordante. Olha, preste atenção como é que isso funciona. Dai e dar-se-vos-á. Quando você dá, o retorno que Deus traz para você é essas 4 medidas. Uma boa, uma recalcada, uma sacudida e uma transbordante. É isso que Deus está falando aqui. O nosso Deus provedor, Jeová Jiré. Então Ele nos abençoa dessas 4 maneiras diferentes. A tudo que nós fazemos por Ele e pela sua obra. Todo o dízimo que você traz no altar é usado para a obra de Deus. Toda oferta que você traz no altar é usado para a obra de Deus. Ah, bispo, mas eu já vi que o pastor fulano de tal, ele fez não sei o que de errado. Você ouviu falar disso? Tem pastor que faz errado, meu irmão. Mas não é problema seu.
Se você entregou e o pastor fez, ou a igreja administrou mal, de maneira inadequada, você está de bem com Deus, aquele pastor vai prestar conta para Deus, aquela igreja vai prestar conta para Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Então, deixa eu falar algo para você. Muito importante a gente entender essas lições aqui de Joel. Né? Muito, muito, muito importante. Como quebrar a maldição dos gafanhotos? Como estar protegido dos gafanhotos, da ação de gafanhotos na nossa vida? Como? Qual é o segredo para isso? Muito importante você entender isso. Muito importante você compreender o que a palavra de Deus está dizendo e você colocar fé naquilo que a palavra de Deus diz. Deuteronômio 11, vá comigo lá. Deuteronômio 11, 26 até o 28. Deuteronômio 11, 26 ao 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Queridos, olha o que Deus está dizendo aqui. Ele coloca diante de nós, para que a gente escolha o que nós queremos. A escolha é nossa, não é de Deus. Eu quero bênção ou eu quero maldição na minha vida? Se eu quero bênção, ele está dizendo aqui, para mim cumprir os mandamentos. Mas se eu não cumprir, ele está dizendo que virá o quê? Maldição na minha vida. Então, essas 4 legiões de demônios, de gafanhotos, elas são repreendidas diretamente por Deus, através da obediência da igreja, através da minha e da sua obediência. Quero ouvir um amém seu. Através da nossa obediência. A resposta de Deus para que a gente vença os gafanhotos, cortadores, destruidores, migradores, é através do dízimo e da oferta. A fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Eu te pergunto, meu irmão, você tem sido fiel a Deus no seu dízimo e na sua oferta? Eu estou te ensinando essa palavra, querido, porque, queridos, isso é vida espiritual. O dízimo é proteção, o dízimo é aliança, a oferta é o nosso compromisso com a obra de Deus. Ah, bispo, mas eu estou passando aperto. Querido, o dízimo não é porque Deus quer tirar algo de nós. As ofertas não é porque Deus precisa do nosso dinheiro. Deus estabeleceu dízimo e oferta na palavra de Deus como um sistema de honra para Ele. Nós trazemos não porque Deus precisa, nós trazemos porque nós queremos honrar o nosso Deus. E o dízimo precisa ser primícia na nossa vida. Recebeu o seu salário, fechou o faturamento da sua empresa, primeira conta que você vai pagar, dízimo. Primeira coisa que eu vou fazer, meu compromisso com Deus. Lembra lá de Gênesis 4, Abel e Caim? Os dois trouxeram uma oferta. A Bíblia diz que Deus aceitou Abel e aceitou a oferta dele, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Quando Deus rejeita a oferta, ele receita o ofertante também. Qual a diferença entre os dois? Os dois trouxeram. Qual a diferença entre Abel e Caim? Abel trouxe das primícias, o primeiro, ele separou, eu vou dar o meu melhor para Deus. Ele foi lá no rebanho, olhou qual era a melhor ovelha, a mais bonita, a mais gordinha, a mais perfeita, é essa que eu vou levar para o meu Deus, e levou, com alegria e amor. E a Bíblia fala que Caim pegou lá dos frutos da terra, do plantio dele, qualquer coisa, e levou para Deus. Querido, Deus não pode ser o último na nossa vida, isso não é honrar a Deus, Ele tem que ser o primeiro. Fala comigo assim, Deus tem que ser o primeiro na minha vida. Primeiro na nossa vida. O único capaz de repreender essas 4 legiões, o único antídoto capaz para repreender essas 4 legiões de demônios, chama-se dízimos e ofertas. Obediência nos dízimos e nas ofertas. Obediência nos dízimos e nas ofertas. A fidelidade nos dízimos e nas ofertas é a corrente de Deus capaz de amarrar essas 4 legiões de demônios.
E eu quero terminar com você lendo Malaquias capítulo 3, verso 10 e verso 11. Deus nos convida aqui para experimentar a obediência de nos tornarmos dizimistas, fiéis e ofertantes na casa do Senhor, na casa de Deus. Malaquias 3, 10 e 11. Trazei todos os dízimos, tragam todo o dízimo ao depósito do templo. Aonde? No templo, na igreja, na casa de Deus, né? Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Você acredita que isso aqui é verdade, irmão? Eu creio nessa palavra, eu creio, eu acredito, e eu vivo isso. Verso 11 agora. Impedirei, na minha versão diz, por vossa causa, que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor. Na minha versão, o verso 11 está diferente, diz assim, olha, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. São promessas de Deus, de um Deus que não pode mentir, de um Deus que é fiel. Amém, amados? Amém, querido? Sabe, por isso que tem tudo a ver, por isso que eu quis pregar essa palavra. Deus colocou no meu coração essa palavra na Páscoa, né? Poderia estar falando aqui da ressurreição de Jesus, que o túmulo está vazio, mas deixa eu te falar uma coisa, queridos. Esse é o momento para a gente alinhar nossa vida espiritual com a perfeita vontade de Deus. Porque às vezes a gente obedece parte da palavra, mas tem parte que a gente não obedece. E eu sei que muita gente tem uma dificuldade muito grande com essa questão de dízimo. Muito grande. Acha que é muito, chega na igreja e fala, não, essa igreja é rica, não precisa de dízimo. Meu dízimo vai fazer diferença aqui. Meu irmão, você não tem que pensar isso. O seu dízimo é parte da sua adoração. O seu dízimo é 10% da sua renda ou do seu faturamento. Que você precisa ter esse compromisso com Deus. E se Deus te colocou aqui, é aqui que você vai trazer. Amém ou não amém? É na casa de Deus, aonde você congrega, que você vai trazer para Deus. Você vai trazer para Deus. Fica bem claro isso, você traz para Deus. Você não traz para a igreja Sara Nossa Terra, você não traz para o bispo divino, você não traz para a bispa Carmen, nem para o bispo Rodovalho, você traz para Deus na Sara Nossa Terra. E Deus vai te abençoar. É um princípio de Deus. É um princípio de Deus. Não tem como. Se a pessoa não é fiel a Deus, não é fiel a Deus, nessa aliança do dízimo, querido, ela está vulnerável. Pode orar, pode jejuar, uma hora vai acontecer situações ruins. E Deus não faz nada de imediato, sabe por quê? Porque Deus, Ele é misericordioso e longânimo, Ele espera, Ele dá tempo para a gente se arrepender. Ele dá tempo para a gente mudar. Mas aí depende de nós, do nosso coração. Quantos querem uma vida espiritual plena daqui para frente? Quero que você reflita nisso com todo amor e carinho. Eu quis trazer essa palavra, Deus colocou isso no meu coração, para que o povo de Deus seja abençoado. Eu tenho sido abençoado, eu sou grato a Deus por isso. Eu tenho sido abençoado. Vamos ficar em pé? Fique em pé no seu lugar. Quero chamar nossa equipe de louvor aqui, em nome de Jesus.